Oi, sou eu aqui de novo. Se vocês estão gostando dos meus posts, dos meus vídeos, me ajudem, curtam, deixem mensagens, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber os novos vídeos que virão na sequência. Hoje eu vou falar sobre o atendimento na delegacia. É uma dúvida muito grande para o advogado iniciante. Ele fica se perguntando: e se me ligarem para ir na delegacia, o que eu faço? Bom, aqui eu vou tentar explicar um pouco o passo a passo. Você vai chegar na delegacia, entrar, vai até o balcão da recepção, no atendimento, diz que você é advogado, mostra o seu documento da OAB e diga que você está ali para ver um cliente. Fale os dados do seu cliente, o nome dele, pergunta se ele está ali e pede para conversar com ele. É simples. É só isso. Geralmente eles vão te conduzir até o cliente ou vão pedir para você aguardar uns minutos. Você aguarda. Quando você chegar até o seu cliente, é bem difícil numa delegacia a gente conseguir conversar particular com o cliente, só o cliente advogado. Mas saiba que esse é um direito seu, você pode pedir. Se mesmo assim eles falarem que não tem um local, então você peça para que o agente fique um pouco distante, porque assim você tem uma segurança maior de perguntar alguma coisa para o seu cliente, ele tem uma segurança maior de te falar alguma coisa. Porque é essencial no momento você mostrar para o seu cliente o quanto é importante você saber o que realmente aconteceu. Se realmente ele fez, se realmente ele não fez, o que ele quer falar. Você escuta, ele vai relatar tudo. Você escuta, anota tudo que puder anotar, qual foi o local dos fatos, se teve testemunha, se não teve. Vai orientar ele. E aí você já vai pensando em qual vai ser a tática de defesa até o final do processo. Porque é aí que você vai vendo quais as chances, as condições, qual vai ser o meio de defesa. Depois que você conversar com o seu cliente, você procure falar com o delegado para sentir se o delegado te passa que é um caso muito complicado, se o delegado, na maneira dele falar, tu vai sentir que já é algo que não é tão complicado, qual vai ser a tipificação que ele vai colocar na documentação, no relatório. Você já vai poder ver se ele há possibilidade de arbitrar uma fiança ou não. Conversando com o cliente, com o delegado, você vai ter os dois lados da situação para analisar. E antes do interrogatório é o momento da fiança. Você conversa com o delegado e vê se há possibilidade da fiança. Existindo a possibilidade, ela é paga, vamos supor, algumas delegacias até imprimem um boleto. Outras, no fórum, há a possibilidade de se conseguir um boleto. Mas nem sempre é assim. Às vezes tu tá lá 4 horas da madrugada, tá só o pessoal do plantão, você vai pagar direto pro delegado na mão dele. É óbvio que ele vai te dar um comprovante, um documento, né? Que comprove que você tá dando aquele valor para determinada fiança. E tem que ser pago na hora, para ser solto. Depois vem o interrogatório. O interrogatório é muito importante o advogado analisar se o cliente deve permanecer em silêncio e fazer uso do seu direito constitucional ou se ele vai relatar tudo o que realmente aconteceu. Eu não posso dizer
que é melhor ficar calado, porque em algumas situações é melhor. Mas eu também não posso dizer que é melhor falar, porque em algumas situações é. Então tudo depende, vai depender da análise na hora ali da situação. Um exemplo: o seu cliente está lá na delegacia, vai para a sala do interrogatório e você sabe que há provas, há vídeos, há fotos, há coleta de perícia de digitais. Então, nesse caso, seria melhor orientar o cliente, pelo menos é o que eu busco fazer, a permanecer em silêncio. Por quê? Porque depois ele não vai poder mudar nada. E o advogado vai ter a oportunidade depois de analisar prova por prova para aí dar seguimento às defesas. Mas caso não haja todas essas provas, não haja filmagem, não haja digitais, essas coisas tudo, e o cliente diga: olha, doutora, eu não fiz, eu sou inocente, ou mesmo que ele queira confessar, se for o caso, que ele queira falar e você analise na hora e vê que realmente é melhor falar, então você vai orientar o cliente a como falar na melhor maneira que ele possa falar. Eu prefiro que os meus clientes falem. Claro que eu analiso. Há casos que eu digo: você precisa fazer uso do seu direito constitucional de ficar em silêncio, para não se prejudicar. Mas são poucos os casos. A maioria é melhor que ele fale e relate. Porque a lei, a Constituição diz que o cidadão tem direito ao silêncio e que isso não vai ser avaliado como algo prejudicial, mas é a lei, não é a prática. A prática é bem ao contrário. Na prática, nas jurisprudências, nos tribunais, eu já vi muito em decisões dizer: bom, se ele não falou nada na delegacia desde o início, permaneceu em silêncio, é porque ele é culpado. Porque um inocente não fica quieto. Um inocente vai fazer barulho, um inocente vai querer demonstrar o erro, um inocente vai querer demonstrar a sua inocência. Infelizmente, a prática é contrária ao que diz o direito do cidadão. Por isso que na hora é bom que o advogado avalie a situação. Então não tem como dizer é melhor o silêncio ou é melhor ele falar. É caso a caso, situação por situação analisada na hora. Outra, só do advogado estar acompanhando o cliente na delegacia já dá uma segurança para o cliente, já evita muito abuso de autoridade, coisas que poderiam vir ser feitas não vão ser feitas, porque o cliente tem um advogado ali lutando pelos direitos dele. Depois do interrogatório, você busca pegar o auto de prisão em flagrante para já poder ter uma análise de tudo que consta. Tipo, na prisão, os policiais vão relatar a parte deles, o que aconteceu, como que foi a prisão, o que o réu falou, tudo. E isso você não tem acesso, você vai ter acesso ao auto de prisão em flagrante. Então é muito importante, e o advogado, ele tem o direito de solicitar, você pode solicitar, deve, inclusive. Por quê? Vamos supor que o cliente vá permanecer preso ali. Você já vai conversar com a família, você vai ver se os familiares querem te contratar para fazer um pedido de liberdade provisória ou revogação de prisão preventiva, como que vai ser a sequência. Caso a família tenha interesse, você já solicita toda a documentação necessária. Você vai fazer um pedido de liberdade ou revogação, seja o que for, mas você precisa do comprovante de endereço. Você precisa saber se ele trabalhava formalmente ou informal. Se era formalmente, tira cópia
na carteira de trabalho, se era informal, pede para os familiares tentar conseguir uma declaração. Se ele tem filhos, se estudam, se é casado, toda a documentação que você puder ter para protocolar junto com o seu pedido de liberdade. Outra coisa que eu não falei na fiança é que o delegado ele não é obrigado a arbitrar a fiança. Mas vamos supor que ele diga: eu vou conceder a fiança ao seu cliente. O cliente paga ali e é solto. Mas se o cliente diz assim: doutor, eu não tenho dinheiro para pagar a fiança, o que você, como advogado, vai fazer? Você está começando, não sabe, fica perdido. Mesmo assim, você vai pedir para o delegado arbitrar a fiança. Por quê? Porque você vai usar isso lá na frente. O seu cliente não vai pagar. Ele já te falou que não tem direito, não tem o dinheiro. Mas mesmo assim você vai solicitar. Porque quando o delegado arbitra a fiança, quer dizer que não estão presentes os requisitos para ele permanecer preso. Então, quando você for fazer o pedido de liberdade provisória, revogação, habeas corpus, o que seja, você vai usar isso a seu favor, a favor do seu cliente. Olha, o delegado, inclusive, arbitrou uma fiança. Então, os requisitos não estão presentes. E é isso, eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês, que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtam. E muito obrigada, até a próxima!